Olá pessoal, esses são os comentários da segunda lista, mediante algumas dúvidas recorrentes que eu tenho recebido sobre esse conteúdo, alguns pontos que realmente são confusos, porque são várias reações, são muitos nomes de reações, e aí eu decidi fazer uma breve revisão no início, destacando as características das reações, a relação entre elas, tanto para a formação dos anéis de 5 membros, quanto dos anéis de 6 membros com o heteroátomo. Eu quero relembrar essas outras reações, porque na verdade elas são todas muito parecidas. E aí eu queria conceituar e mostrar a diferença de cada uma. Olha, na primeira lista, lá nós temos a formação dos anéis de 5 membros a partir da síntese de Icknor e de Pau-Quinor. Então aqui a diferença principal vai ser o tamanho das partes que se unem para formar o anel de 5 membros. Enquanto aqui eu tenho um cetoéster reagindo com outro cetoéster aminado, aqui eu tenho uma dicetona, uma 1,4, 1, 2, 3, 4, dicetona reagindo com amônia. Então aqui eu tenho o carbono 1, 2, 3, 4, fechando 5 com o heteroátomo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, fechando 5 com o heteroátomo, que nesse caso é a amônia. Na síntese de Icknor, eu tenho que ter necessariamente um composto aminado reagindo com o cetoéster. Na síntese de Pau-Quinor, eu posso formar aqui também um furano, caso eu reaja a dicetona com ácido, em meio ácido. Então eu posso fechar aqui com um oxigênio como heteroátomo. Caso eu reaja aqui com amônia, eu tenho a formação de um composto aminado. Então, basicamente, vai ser as partes que se unem. Além disso, nós temos, na síntese de Icknor, a possibilidade de reagir com uma ligação tripla numa adição alfa-beta conjugada. Na síntese de Hunt, para a formação do anel de 6 membros, das piridinas, eu tenho também a presença do cetoéster. Então, a semelhança que tem entre si são essas, sendo que aqui também na síntese de Icknor eu tenho a possibilidade de reagir com alfa-alocetona para fechar o anel de 5 membros também. Bom, na síntese de Hunt, principal aqui vai ser a formação de uma enamina e de uma enona alfa-beta insaturada. Reparem que aqui de novo a gente tem o beta-cetoéster e ora ele reage com a amônia, um equivalente reage com a amônia e o outro equivalente dos dois reage com um aldeído. Na reação do cetoéster com o aldeído, nós temos a síntese da enona alfa-beta insaturada, cuja reação é chamada condensação de Novenagel, com a liberação aqui de água. Então, a primeira parte aqui seria um equivalente do cetoéster reagindo com o aldeído. Um outro intermediário, na formação da enamina, eu tenho aqui então a reação do beta-cetoéster com a amônia, com a liberação de água formando a enamina. De posse dessas duas peças, que é a enamina e a enona alfa-beta insaturada, eu vou ter aqui a formação da dihidropiridina, que é o objetivo da reação de Hunt. Então, unindo esses dois aqui, eu tenho a formação da dihidropiridina. Aqui tinha uma coisa que estava confusa, que é para formar aromaticidade, porque de onde eu tiraria esse hidrogênio aqui no final? E aí eu vou ter mais uma etapa de oxidação com outro reagente, onde eu vou retirar o hidrogênio aqui do nitrogênio. Tem uma variação dessa reação, que ao invés de reagir com a amônia, reage com a hidroxilamina. Então aqui no final eu vou ter uma oxima que não necessita de reagir com um composto de oxidação. Com a oxima aqui, no lugar que teria um OH, o OH sairia e formaria uma aromaticidade. Mas, se for para reagir com amônia, tem que ter, ao final, uma etapa de oxidação para aromatizar aqui, retirar esse hidrogênio da dihidropiridina, que vai ser essa etapa que faz a formação aí do anel aromático final. Bom, a questão 1 dá essas duas peças aqui e pede a essa reação. É justamente isso que a questão 1 e a questão 3 pedem. É a formação da dihidropiridina. Então,
Aqui nós temos esses dois reagentes, a enona, a alfa-beta insaturada, e a enamina. Primeiro há o ataque da enamina, sendo a enona aqui, no caso, o eletrófilo. E depois a ciclização com o ataque da amina a carbonila. Uma outra confusão, uma outra dúvida que surgiu frequentemente nessa etapa é que quando essa enamina ataca o eletrófilo, essa ligação dupla ela desaparece. E aqui no caso seria onde está ligado aqui a enona, né? Nessa ligação. Então a ligação dupla desaparece. E para o fechamento eu tenho que ter uma amina nucleofílica, eu não posso ter essa imina. E então, entre essas duas etapas, eu tenho a retirada desse outro hidrogênio, de modo que esse hidrogênio ele sai. Esse par de elétrons ele vem aqui formando uma ligação dupla. E essa ligação dupla, esse par de elétrons aqui vem para o nitrogênio. E aí sim, eu tenho a formação desse composto aqui que vai fazer a ciclização. Então aqui só para formular e formalizar as etapas de formação daqui de hidropiridina. Eu tenho o ataque da enamina, eu tenho a retirada do hidrogênio alfa, que restitui a amina nucleofílica, eu tenho o ataque à carbonila, e eu tenho, por fim, a oxidação, formando a aromaticidade, sendo que nessas etapas aqui, frequentemente, há a eliminação de água. De modo que, com a eliminação de água, a água é retirada do meio reacional, a reação deslocada em um equilíbrio favorável. A questão 2 traz aqui uma reação onde eu tenho a amina, numa reação semelhante à reação de Michael. E no slide aqui, anéis de 5 membros, na página 36, há uma reação semelhante, onde a gente tem aqui a formação desse intermediário. E reparem que após a transferência de prótons, eu vou poder ciclizar o anel. Aqui é uma ciclização de um anel de 5 membros, então não é a mesma reação. Mas o movimento dos elétrons aqui é semelhante. O que é que acontece? Aqui é como se fosse o contrário de um enolato. Então aqui a gente faz um balanço final de cargas, onde aqui eu tenho uma carga negativa, aqui eu tenho uma carga positiva. Na transferência de elétrons aqui, um hidrogênio é inserido aqui. E esse hidrogênio vai ser justamente o hidrogênio que saiu, aqui nesse caso, do enxofre, e no caso da reação de cima vai ser da amônia. Então montem essa reação aí, o mecanismo dessa reação. A questão 3 é uma questão semelhante à questão 1, para a formação da dihidropiridina, com a posterior etapa de oxidação. E como é semelhante, eu acho que vocês podem tentar montar esse mecanismo aí para praticar e para chegar nesse composto final. A questão 4 é uma questão que a gente pode encontrar aí uma pista na página 33, que é uma reação de Hunt, só que é uma retrossíntese. Então, apesar da molécula parecer assim assustadora, nós vamos ter a piridina aqui no centro e nós vamos quebrar a ligação nos lugares onde a gente vai inserir uma carbonila. Então, aqui eu vou inserir uma carbonila, aqui eu vou inserir uma carbonila. E lembre-se que nessa reação aqui eu vou precisar de um aldeído, eu vou precisar de um beta-cetoéster e eu vou precisar da amônia, semelhante ao que a gente já discutiu lá nos primeiros slides da revisão. A quinta questão vai ser uma questão que vai ter uma ampliação, vai ter uma abertura e uma expansão desse anel através desse mecanismo. Não é uma reação muito usual, mas é uma reação onde a gente tem aí envolvidos etapas aí de orbitais antiligantes e ligantes, onde a quebra dessa ligação aqui e a formação dessas outras ligações
vão favorecer a formação dessa halopiridina. Então é uma reação concertada, é um mecanismo que é descrito, inclusive tem alguns artigos que falam sobre ele, e é como uma reação cíclica, né? Como se fosse uma cicloadição, onde a gente tem aqui uma reação, por exemplo, com um clorofórmio, por exemplo, e a gente tem a saída do hidrogênio, a formação de uma espécie negativa, a saída de outro halogênio, e aí a gente teria halocarbeto. Seria mais ou menos uma coisa assim, se fosse o clorohalogênio. E esse cara reage com esse composto, ampliando aí o ciclo, ampliando o anel nessa reação. Nessa questão 6 é uma questão de nomenclatura. Eu coloco aí para vocês a nomenclatura, lembrando que vai depender da insaturação, né? Da presença de insaturação e, na verdade, a presença de carbonos aqui, sp3, né? Quanto mais carbonos sp3, aqui eu tenho, no caso também, a presença do hidrogênio aqui no nitrogênio, então eu tenho uma 1,2 de hidropiridina, aqui eu tenho uma 2,3,4,5, ou seja, tetrahidropiridina, que vai ser a B. Aqui eu vou ter um composto iônico, com o iopiridínio. Na D eu vou ter uma 2,5 de hidropiridina. E essa daqui vai ser a 1,4 de hidropiridina. A questão 7 é uma questão onde a gente tem esse mecanismo aí, onde eu tenho uma molécula com duas aminas reagindo com esse acetal. E aí eu coloquei essas duas estruturas aqui para ajudar. Vocês devem fazer o mecanismo para treinar aí. E a gente tem aqui o ácido como um indício de hidrólise desses ésteres. Então, a primeira etapa que eu tenho o ataque em dois equivalentes aqui, a carbonila. Na segunda etapa, eu tenho a hidrólise desses ésteres. E o ciclo é fechado quando essa ligação dupla ataca aqui essas carbonilas. Na questão 8, nós temos uma retrossíntese também. Então, quebrando essa pirimidina nesses dois lugares aqui, nós temos esses compostos. Ou seja, aqui eu vou precisar de inserir algo que deixa a carbonila eletrofílica. Ou seja, eu posso ter aqui um cloreto ácido, eu posso ter um ácido carboxílico ou um éster nessas posições. Sendo que a ideia aqui é que eu tenha esse composto reagindo aqui para fechar o ciclo, que é semelhante, inclusive, com a questão 9, onde pede para fazer essa síntese aí. Tem esse mecanismo aqui no Kleiden, na página 770, e tem um mecanismo também nesse site aqui, ó, onde vocês podem ir aqui nessa seção aqui, ó, Organic, procurar pela síntese de compostos heterocíclicos e procurar pela síntese da pirimidina. Inclusive lá tem esse mecanismo e mais outros mecanismos. Dê uma olhada, tentem fazer primeiro. E qualquer dúvida vocês podem me mandar também. Questão 10 é uma questão de nomenclatura. Vocês podem conferir aí se vocês acertaram. E é isso, eu estou à disposição de vocês caso precisem de tirar alguma dúvida. E mandem questões lá no WhatsApp, caso vocês precisem.